paz de Cristo esteja convosco. Eu gostaria de desejar boas-vindas a você que está presente e também cumprimentar você que nos acompanha através das redes sociais, através da internet. Eu sou o pastor Renato Braz, nós estamos na IEFA, a Igreja Evangélica da Família, em Lisboa, Portugal. Muito bem, gostaria de trazer uma palavra neste domingo e gostaria que todos abrissem a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 8, versículo 8 a 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do versículo 8 a 10. Vamos ler o que está escrito? E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, segundo algumas versões da minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu servo, o meu criado, sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Oramos. Pai, a tua palavra está aberta e da mesma forma os nossos corações. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda humildade que este centurião, personagem da mensagem desta manhã, demonstrava. Senhor, que eu diminua e que tu cresças em mim. Pai, eu preciso da sua ajuda para pregar a tua palavra. Por este momento, por isso eu te peço neste momento, unja os meus lábios, toca na minha mente, no meu coração, faz de mim a tua vontade, o teu querer. Pai, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar nesse dia. Senhor, e que o meu coração e o coração dessa igreja e dessas pessoas que estão nos acompanhando pela internet possa ser terra fértil nesse dia, e que a tua palavra, que a semente que é a tua palavra possa frutificar, possa brotar em nossos corações. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, queridos irmãos e ouvintes, a história que nós vamos partilhar com vocês e estudar nesta manhã fala sobre a vida de um centurião romano de Cafarnaum. E é uma história bastante conhecida, você provavelmente já deve ter estudado essa passagem bíblica. E por que é conhecida? Por uma boa razão ela é conhecida, porque é um exemplo prático de fé e como a nossa fé deve ser aplicada. E essa história nos desafia a exercer um tipo de fé que até aquela data não tinha parâmetro de comparação, visto que até mesmo o Senhor Jesus disse que ainda não havia visto fé como aquela. Muito bem, um centurião romano era responsável por uma centúria de soldados, algo em torno de 100 soldados romanos, que geralmente
ficavam num quartel, em cidades estratégicas definidas pelo Império Romano. E Cafarnaum, onde essa cena aconteceu, era uma dessas cidades que tinha um quartel de centúria de 100 soldados romanos. E por que ela tinha ali uma representação do Império Romano? Um quartel de soldados. Porque devido à sua importância e à sua localização geográfica naquele tempo. Muito bem. E com relação a este centurião romano que nós estamos estudando nesta manhã, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 5, Lucas escreve sobre ele dizendo que este mesmo centurião romano era um benfeitor, ou seja, ele mandou edificar uma sinagoga para os judeus da cidade de Cafarnaum. Ou seja, algumas qualificações deste homem. Ele era um homem bondoso, um homem muito bom e um benfeitor que, apesar de ser um estrangeiro numa terra invadida, ele tinha boas ações. Outra coisa que chama a atenção deste homem é a sua empatia, que significa a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa que está sofrendo, que está passando por uma dificuldade. E este homem, então, a partir do versículo 5, Mateus 8, versículo 5, diz que quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, esse centurião romano se aproxima de Jesus, rogando-lhe. E eu fui procurar no dicionário palavras sinônimas do verbo rogar, e encontrei lá que rogar significa pedir com insistência, pedir com humildade, implorar, suplicar. E eu já começo aqui a destacar a humildade deste homem romano, porque o Senhor Jesus era um homem comum, um homem da plebe, e enquanto ele, como centurião romano, um oficial do império, comandante de uma centúria, de um quartel da cidade, ele podia se aproveitar da sua condição de autoridade, poderia se aproveitar da situação cativa do povo judeu daquela época e ordenar que um dos seus homens, um dos seus soldados, trouxesse o Senhor Jesus até a sua presença. Mas não. Mateus 8, versículo 5 diz que ele, por iniciativa própria, procura Jesus, e ao se aproximar do Senhor, ele pede, ele implora, ele suplica, de forma humilde, e ele então conta para Jesus o motivo da sua presença ali. Versículo 6 diz que o centurião romano relata a Jesus que um criado seu, um servo, está em casa paralítico, com uma paralisia e violentamente atormentado por espíritos imundos. E à primeira vista parece um fato sem importância a procura do Senhor Jesus, do centurião pelo Senhor Jesus, mas chama a atenção porque a procura está motivada pela doença de seu servo, de seu criado. E deixa eu te dizer uma coisa, para você tentar entender
Por que isso chama atenção? No mundo antigo, o criado não passava de um servo, de um escravo. E na concepção daquele tempo, daquela época, o escravo não passava de um objeto que fora adquirido pelo seu senhor. Os direitos dos senhores sobre os escravos eram extensos. Um senhor podia matar o seu escravo, podia prender o seu escravo, podia surrar o seu escravo. Então, meus queridos irmãos e ouvintes que nos acompanham através da internet, parece muito estranho quando o dono de um escravo que se encontra doente, ao invés de abandoná-lo à própria sorte, procura socorro. E neste caso aqui, esse centurião vai procurar o socorro em Jesus, repetindo, humildemente, rogando, suplicando e implorando, como se dissesse: Senhor, o meu servo está violentamente atormentado por espíritos imundos, está com uma paralisia, e eu estou aqui com toda a humildade para pedir a sua ajuda. Então, chama a atenção algumas qualidades do centurião. Eu já falei logo no início: benfeitor, mandou edificar uma igreja para os judeus, ou seja, um homem que não tinha problema de ser um estrangeiro, de ser um gentil, um homem que estava sempre disposto a ajudar alguém. E chama atenção então a empatia dele, a capacidade de se colocar no lugar do escravo, no lugar do servo. Chama atenção também a humildade do centurião ao se dirigir por Jesus. E logo a seguir, então, Jesus, no versículo 7, resolve atendê-lo e, se dirigindo para o centurião, diz: olha, tudo bem, eu posso atendê-lo, e me diga como fazer, ou me acompanhe que eu irei até a sua casa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 7. E aqui eu quero destacar a fé do centurião. Ele surpreende Jesus. Olha só o que ele diz. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Ou seja, no pensamento desse centurião, ele reconhece a sua condição de pecador. Sua casa era imunda, ele se reconhece como um gentil. Para uma pessoa tão importante como o Senhor Jesus entrar. E aqui eu trago essa mensagem para a realidade de hoje. Meu querido irmão, você que nos acompanha pela internet. E a nossa casa, como anda? Será que o Senhor Jesus está realmente no nosso interior? Será que as nossas atitudes perante Jesus neste tempo têm sido uma atitude de humildade, de clamar, de rogar, de suplicar? Será que nossa atitude diante de Jesus tem sido uma atitude de pureza, de santidade, de bom testemunho? Ou somos indignos de que o Senhor entre na nossa casa? Será que hoje o Senhor Jesus poderia entrar no seu trabalho, na sua empresa? Será que hoje o Senhor Jesus poderia estar ao seu lado na universidade, junto com os seus amigos? Será que você tem a humildade de procurar Jesus quando você precisa? Sabe por quê? Deixa eu falar uma verdade. Hoje as pessoas erradamente são ensinadas que são donas de Deus. Isso é, donas de Deus.
que Deus muitas vezes é objeto da manipulação das pessoas. E essas pessoas aprendem de forma errada quando enfrentam algum problema, alguma situação, ao invés de apresentar a Deus de forma humilde. Eles chegam com as suas orações, com as suas ofertas, dando ordens ao Senhor, exigindo o cumprimento das promessas. E vão dizendo que não aceitam tal situação em suas vidas. Nós, infelizmente, vivemos um tempo que muitas vezes igrejas têm ensinado as pessoas a se comportar mal diante de Deus. A pessoa não tem nenhuma humildade, não tem nenhuma intimidade com Ele. Basta entrar numa campanha, levantar um determinado recurso, a entregar o seu relógio, a entregar a chave do seu carro e da sua casa, e as pessoas chegam nas campanhas pensando que são donas de Deus, que Deus é objeto da sua manipulação e que Ele é obrigado a dar aquilo que eles querem. E se não recebem, abandonam o Senhor. Sabe, vivemos um tempo que o Evangelho tem sido uma barganha, uma vergonha. Pessoas tentando manipular Deus através das ofertas, das contribuições. Eu dou para receber. Mas eu aprendo aqui com essa passagem, com a humildade e com a fé desse centurião, reconhecendo a sua condição de pecador e a humildade com que ele se dirige a Jesus. Mas, dando prosseguimento à mensagem, Jesus está pronto para ir à casa dele. Então ele surpreende e ele diz ao Senhor Jesus o seguinte: Senhor, Mateus 8, versículo 9. Eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele o faz. Portanto, versículo 8, um pouco antes, diz, Senhor, somente uma palavra, e eu tenho fé que o meu servo será curado. Que fé, meus irmãos, que fé. Um gentil que não tinha nenhuma intimidade com a graça de Deus através de Jesus, mas que não tinha nenhuma dúvida do poder sobrenatural de Deus. É lindo, é maravilhoso verificar a fé desse homem. Um homem que sabia discernir e separar ou diferenciar muito bem o que é autoridade e o que é poder. Deixa eu dizer uma coisa. Esse centurião tinha autoridade e Jesus tinha poder. Parecem duas palavras muito parecidas, mas não são. A autoridade pode ser dada a alguém, e no caso, o centurião tinha. Mas essa autoridade pode ser tirada ou revogada. Deixa eu dar um exemplo mais prático para você poder entender. Imagine aqui um polícia fardado numa passadeira, observando uma pessoa que vai atravessar e está com dificuldade. Com a sua farda, com a sua autoridade e com um apito e com um sinal, ele é capaz de parar o trânsito. E o que faz parar o trânsito? É a sua autoridade, porque os motoristas
respeitam a autoridade do polícia, devidamente fardado e identificado. Essa é a autoridade que ele tem. Mas este polícia de trânsito não tem autoridade para parar um carro, um veículo, um caminhão que esteja sem comando. Esse poder ele não tem. E aqui está a diferença. Ele tinha a autoridade no seu tempo e na sua época, na função que ele ocupava. Somente isso. Autoridade sobre os seus soldados. Mas ele não tinha o poder. E ele reconhecia que o poder estava em Jesus. E por isso surpreende a fé deste homem. Um gentil que não tinha qualquer dúvida sobre o poder sobrenatural de Jesus. E ele então fala: Jesus, eu tenho autoridade sobre os meus homens. E eu digo, qualquer coisa eles obedecem. Eu confio tanto, que o Senhor tem o poder, que o Senhor é o Filho de Deus, que eu sei que basta uma palavra sua e o meu servo será curado lá em casa onde ele está. Não precisa ir, Senhor, eu creio em ti. E então ele recebe Evangelho segundo Mateus capítulo 8 versículo 10, a resposta de Jesus, que diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E concluindo no versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai, e assim como creste, te seja feito. E o versículo 13 termina assim: e naquela mesma hora o seu servo, o seu criado, sarou. Portanto, eu quero destacar aqui 3 lições que eu aprendo com essa passagem. A primeira, um homem que tinha empatia, capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, daqueles que sofrem, daqueles que estão passando por dificuldade. Ou seja, isso eu aprendo aqui que a bondade, a benfeitoria, a empatia não está relacionada ao país, à nação que você nasceu. Isso é próprio, é uma capacidade que Deus nos dá. E eu aprendo com esse homem que ele tinha isso, a empatia, de se preocupar com aqueles que sofrem. Ele não precisava fazer tudo isso por um escravo, que era o seu servo, mas ele se colocou no lugar daquele servo. Segunda lição que eu aprendo aqui, a humildade do centurião ao se aproximar de Jesus, suplicando, rogando a Jesus. A oração, a oração dele, rogando a Jesus. A humildade de ir até Jesus e não mandar os seus soldados a chamá-lo à sua presença. E por fim, a fé do centurião, que entende perfeitamente o que é autoridade. A autoridade ele tinha no Império Romano, mas o poder estava com Jesus. A Bíblia diz que a Jesus todo poder no céu e na terra foi dado a ele. Portanto, para concluir e para nós orarmos, meus irmãos, eu quero me dirigir a você que nos está acompanhando pela internet, ou você que está aqui presente. Será que não é isso, essa humildade que está faltando em você? Será que não está na hora de você descer do seu pedestal de soberba e orgulho? Esta
soberba da sua sabedoria e da sua razão e humilhar-se. Quem sabe não é tempo de se humilhar? Quem sabe não é tempo de dar, talvez, um passo atrás para depois dar um passo à frente? 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois debaixo da poderosa mão de Deus, para que, no devido tempo, Ele vos exalte. Será que não é tempo de se humilhar? Será que não é tempo de buscar Jesus, de rogar, de suplicar com humildade pela sua presença? Sabe por quê, meus queridos? Porque o Salmos 51, versículo 7 confirma tudo aquilo que 1 Pedro 5, 6. Salmos diz: Deus não despreza um coração contrito, humilde, obediente, quebrantado, manso. Quem sabe não é tempo de se humilhar, dar um passo atrás, se rebaixar um pouquinho, para que no devido tempo Deus possa te exaltar. Voltar para Deus, clamar por Ele, suplicar pela sua presença, humildemente. Talvez está te faltando isso. E hoje, quem sabe é tempo de você pensar a respeito. E para nós da igreja, o desafio é o seguinte: o que eu e você temos feito em favor dos escravos dessa vida, que aí se encontram escravos das drogas, escravos do alcoolismo, escravos da prostituição, escravos das enfermidades, escravos da depressão, pessoas que urgentemente precisam de ir ao encontro de Jesus. Será que eu e você temos tido o amor, a empatia por essa gente? E aqui fica um desafio para todos nós. Temos feito alguma coisa? Se não temos, é tempo da gente se posicionar como igreja nessa terra. E por isso eu encerro com oração, e nós vamos orar. Se nós temos falhado nessa atitude, nesse espírito de empatia para com os que sofrem, é tempo da gente se posicionar. E nós queremos neste momento orar como igreja pela nossa missão e pela vida daqueles que sofrem. Então eu convido vocês que estão presentes a ficarem de pé e vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra nesta manhã. Senhor, muito obrigado pela palavra que nos foi confiada e que nos foi dada. E nós aprendemos aqui, Senhor, há quase 2000 anos atrás, um estrangeiro, um gentil, Senhor, como esse centurião romano, Senhor, entra para a história do cristianismo, Senhor, pela sua empatia para com o próximo, para um servo que era um escravo, que ele poderia deixar, Senhor, entregue à própria sorte. Mas ele percebe que o homem está paralítico, está com o corpo paralisado, está sofrendo violentamente com espíritos imundos. Então ele procura Jesus humildemente. Senhor, ele roga, ele suplica. Senhor, e nós aprendemos aqui que nós precisamos retomar essa humildade. Tem muita gente precisando descer do pedestal, Senhor, para que possa voltar às suas origens, Senhor, e se reconciliar com o Senhor de forma humilde. O desafio aqui, Senhor, está também para a igreja.
Que a igreja possa retomar essa empatia, retomar a sua evangelização, retomar a sua missão nessa terra. Senhor, e ter a compaixão e ter a empatia por aqueles que sofrem, pelas pessoas que estão escravas deste mundo, escravas de Satanás, precisando de cura e libertação. Oh Senhor, nós somos desafiados nessa manhã a retomar a missão da igreja. Que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, que o Senhor possa nos encher desse amor, desse espírito de compaixão por aqueles que sofrem. Que o Senhor possa retomar de forma intensa a missão da igreja, como já aconteceu, Senhor, em outros tempos. Senhor, eu oro neste momento também, de uma forma muito especial, por essa pessoa que nos acompanha pela internet. Essa pessoa que foi ensinada de forma errada, por falsos líderes, Senhor, a buscar a Deus somente na sua angústia, na sua necessidade. Senhor, levando oferendas, tentando barganhar a sua atenção, querendo te manipular, Senhor, de forma errada. Alguns fazendo isso, Senhor, de forma involuntária, nem sabem que estão agindo mal e que estão agindo de uma forma errada. Mas começa a colocar nessas vidas neste momento, Senhor, o verdadeiro evangelho, um espírito de humildade, que toda soberba, que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Senhor, coloca nesses corações e nessas vidas um espírito de mansidão para te buscar, para te servir, para te buscar em oração, para rogar a sua atenção. Que essas pessoas possam voltar a ter a atitude de não te esperar em casa, como esse centurião, mas que possam vir a tua presença como ele fez. Coloca, Senhor, isso no coração dessas pessoas. E nós oramos e te agradecemos. Continue conosco, Pai, neste domingo, nessa semana. Eu oro por aqueles que estão desempregados, estão com dificuldade de manter as suas casas, as suas famílias, aonde estiverem neste momento. Senhor, eu oro pelos países, nomeadamente o Brasil, aonde, Senhor, nitidamente é o epicentro dessa epidemia aí. Enquanto os números estão reduzindo em todo o mundo, Senhor, há uma crise sanitária ainda generalizada no Brasil. Senhor, e nós temos notícias de pessoas que morrem todo dia e pessoas que estão internadas neste momento. Senhor, eu oro neste momento por aqueles que estão na UTI, que estão entubados. Senhor, se for da sua vontade, faz um milagre, acrescenta anos de vida, Senhor. Aqueles que ainda têm alguma coisa para cumprir nessa terra, aqueles que têm famílias ainda, Senhor, eu creio que basta uma palavra tua neste momento, e este é o tema desse sermão. Senhor, eu creio que basta uma palavra. Você que está aí em casa neste momento, meu querido, basta uma palavra. Será que você tem a fé suficiente para orar aí onde você está e falar: Senhor, basta uma palavra? Creia que com uma palavra, se for da vontade do Senhor, Ele pode neste momento cruzar os oceanos, atravessar os continentes, e naquela situação que você está orando neste momento, e tocar naquela pessoa que está naquele leito, e tocar naquela vida que está possuída por espíritos imundos. Nós cremos, Senhor, que basta uma palavra. Por isso, neste momento e nesta hora, pelo poder que há no teu nome, Jesus,
Eu declaro, Satanás, tu não tem autoridade sobre essa vida neste momento. Eu declaro, você que está no leito, você que está na cama, levanta em nome de Jesus. Você que está sendo perturbado por espíritos imundos, que não está conseguindo dormir, que está com ideias de suicídio na sua cabeça, pelo nome do Senhor Jesus, eu te declaro, sai em nome de Jesus dessa casa, dessa vida, sai deste casamento, sai dessa empresa que você está querendo derrubar, está querendo falir. Eu declaro libertação sobre essas vidas, sobre essas casas, porque eu creio, Senhor, que basta uma palavra no teu nome, e é o que eu estou fazendo neste momento, não na minha autoridade do pastor Renato, mas na autoridade que está no teu nome, Jesus, a autoridade que nos foi dada, Senhor, e que nós possamos continuar te servindo, para que possamos ter essa autoridade de usar o teu nome. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Continue nos abençoar nessa semana. É o que nós te pedimos. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, nós estamos terminando. Quero desejar um forte abraço a você que nos acompanha pelas redes sociais. Um abraço a toda a igreja que está presente. E é isso aí. No próximo domingo nós estaremos aqui de novo. Um grande abraço, Deus abençoe. Você que está aqui na região de Lisboa, nós estamos em Moscavide e nós gostaríamos de ter a honra de contar com a sua presença nos nossos cultos. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Um grande abraço.